الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Quran: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz: será que as pessoas pensam que pelo facto de dizerem que cremos em Allah, serão deixadas em paz sem serem testadas? Depois Allah mais à frente diz: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que, na verdade, nós testamos os vossos antepassados. E Allah vai distinguir os que falam a verdade dos que falam a mentira. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala vai testando o ser humano, vai testando o seu servo, assim como também testou aqueles que viveram antes desta umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vem no hadith que certa vez estava sentado no Kaaba com alguns dos seus companheiros na altura do início da divulgação do Islã, naquela altura em que muitos que abraçavam o Islã, que não tinham alguma proteção por pertencerem famílias nobres, eram maltratadas, castigadas, e foram lamentar junto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Kaaba os castigos que passavam e a situação que estavam a passar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou aborrecido e transpareceu no seu rosto esse aborrecimento, e ele disse que, olha, as pessoas que viveram antes de vós, dos ummats anteriores, foram também testadas e castigadas. Chegou ao ponto de serem cerradas ao meio para largar a sua religião, mas não largavam a sua religião. Eram cerradas ao meio para largar a religião, mas não largavam a religião, o din, preferiam ser cerradas ao meio. Portanto, isto aqui para dizer que realmente os povos que nos antecederam passaram por testes mais severos do que aqueles que nós passamos. E realmente Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca de alguns dos testes que Allah subhanahu wa ta'ala submete o seu servo. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que vai testar o ser humano. Através de quê? Vai testar o seu servo, através de momentos de fome, através do medo, do pânico, através da diminuição da riqueza, das almas, de vidas e também dos frutos, que é da colheita. Então, estas são algumas formas das quais Allah subhanahu wa ta'ala testa o ser humano. Há muitas pessoas neste nosso mundo em que são testadas pela fome, passam por muita fome. Outras são testadas por medo, por pânico, por causa de guerras e outras coisas que ocorrem no mundo. Violência, criminalidade e outras coisas que ocorrem no mundo que servem de teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Outros por diminuição de riqueza. As pessoas às vezes perdem os seus bens
ou parte dos seus bens, mas também este é um teste que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala também testa através da diminuição de vidas. Um familiar querido morre, um membro da família morre. Isto é uma forma também que Allah subhanahu wa ta'ala testa o ser humano. Portanto, meus irmãos, o mais importante é a pessoa reconhecer que isto provém da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e saber encarar estes testes com paciência, com muita paciência. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz "Wabashiri sabirina", dê boas novas aos pacientes, que a única forma que nós temos de encarar estes testes todos que somos submetidos é com a paciência. Reconhecer que isto vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Reconhecer que isto é o taqdir, é o destino que Allah subhanahu wa ta'ala traçou para nós. E encarar com paciência. E a paciência, ela é sempre recompensada. E a paciência é aquela recompensada, é aquela que é manifestada no primeiro momento. No primeiro momento em que ocorre uma aflição, em que ocorre uma desgraça, é aquele momento que a pessoa deve manifestar paciência. Quando morre alguém, por exemplo, a pessoa recebe a notícia de um seu familiar próximo que morreu. No momento que você recebe a notícia, é naquele momento que você deve manifestar logo a paciência e reconhecer que isto vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se você começa a chorar, a gritar, a lamentar, por que aconteceu-me isto? Por que está-me a acontecer isto na minha vida? Por que foi esta pessoa e não foi outra? Lamentações e choros. Então, isto já, e vier a pacientar depois, aí já não tem nenhuma virtude. É por isso que certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a passar por um sítio e deparou com uma senhora que estava a chorar por causa do filho dela que tinha morrido. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ela que seja paciente, tenha paciência. E ela disse assim: olha, tu não foste afligido por aquilo que me foi afligido. Ela não reconhecia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as pessoas ali à volta dela disseram: este é o profeta de Allah. Ela, quando viu isso, foi à casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para desculpar-se. E ela disse: Ya Rasulallah, eu não te reconheci. E o profeta disse: Innama sabru inda sadmatil ula. O profeta disse que a paciência que é recompensada é aquela que é manifestada no primeiro instante, no momento que ocorre ou no momento que a pessoa toma conhecimento da desgraça ou da aflição, que ocorre a aflição. É este momento em que a pessoa deve imediatamente manifestar o que? A paciência que é recompensada por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E consta numa passagem de Sulaim, que era uma sahabia, esposa de Abu Talha, um dos eminentes sahabas. Tinha um filho que de repente ficou doente. E Abu Talha ausentou-se da sua casa. Ausentou-se para ir à procura de algo que estava sendo precisado na sua casa. Quando ele volta, mas antes dele voltar, a criança piorou e acabou falecendo. Sulaim disse para as pessoas presentes ali em casa: ninguém informa Abu Talha do sucedido, eu irei informá-lo pessoalmente. Então, ela preparou pessoalmente, deu banho pessoalmente à criança e vestiu o kafan e guardou a criança. Quando Abu Talha chegou, perguntou: como é que está a criança? Ela disse: olha, a criança já não tem como queixar de dores. A criança já não vai queixar mais de dores. Não está mais a queixar-se de dores. E serviu para ele comida, comeram, ele comeu, serviu para ele também algo para beber, ele também bebeu. E depois ela foi se vestir, ornamentar-se para ele. Depois dele ter acabado de comer, foram para a cama para dormir e tiveram uma relação. Tiveram relação, portanto, nessa noite. E quando acabaram de ter relação, ela viu que ele já tinha estado satisfeito, já tinha comido, já tinha descansado, informou para ele:
acerca do sucedido. Disse, olha, mas antes de informar, disse assim para ele, olha, se alguém de um povo, se umas pessoas emprestarem a outras pessoas algo, e as pessoas que são donas desta coisa que foi dada emprestada, exigirem que esta coisa seja retornada, os que tomaram emprestado têm o direito de se recusar a devolver? Abu Talha disse, não tem esse direito de recusar-se a devolver aquilo que foi tomado emprestado. Então ela disse, olha, que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense pelo seu filho. Que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense pelo seu filho. Portanto, disse em outras palavras que o seu filho já tinha morrido, mas que Allah subhanahu wa ta'ala dê-te recompensa por pacientar a morte do seu filho. Abu Talha ficou extremamente aborrecido e disse assim para ela, você deixou-me eu chegar aqui, comer e beber e termos esta relação e só depois é que você está-me a informar acerca da morte do nosso filho. Então, na manhã seguinte, Abu Talha foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a informar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do sucedido. Então, em resposta, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Barakallahu lakuma fi sabigan laylatikuma. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense, abençoe esta noite, essa relação que vocês tiveram nessa noite. E nessa relação, realmente ela teve um filho, e foi um filho realmente com muita bênção, que recebeu o doá do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas para dizer, meus irmãos, que é muito importante no momento da aflição, no momento da desgraça, nós sabermos ser pacientes. E os outros também devem saber manifestar consolo à pessoa que foi atingida por uma desgraça, por uma aflição. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos, quando morre alguém, o que é que nós devemos dizer? Nós, quando ouvimos a notícia da morte de alguém, nós temos que dizer Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mas não só no falecimento. Em qualquer ocasião de aflição, de desgraça, é recomendado a se estudar este dua. E a pessoa deve dizer, no caso do falecimento, por exemplo, a pessoa deve dizer aos familiares do falecido, Inna lillahi ma akhadha, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, faltasbir wa litahtasib. Isto é o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos, que devemos dizer ao expressar condolências aos familiares do falecido. Pode não ser em árabe, em português ou outra língua, mas o sentido mais ou menos é este, que a pessoa deve dizer que, olha, Inna lillahi ma akhadha, pertence a Allah aquilo que ele deu, wa lahu ma a'ta, e pertence a ele também aquilo que ele levou, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, e todas as coisas perante Allah estão por um tempo fixo. Faltasbir, seja paciente, wa litahtasib, que será recompensado. Porque quando alguém é atingido por uma aflição, por uma desgraça, a pessoa precisa de consolo. Precisa de consolo. E até os próprios profetas, porque os profetas foram as criaturas ou os servos que mais testes foram submetidos por parte de Allah. Quando perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayyun nasi ashaddu bala'an, ele respondeu, Al-Anbiya, Thumma al-Amthal fal-Amthal. Os profetas foram os que mais foram submetidos a testes severos, foram mais severamente testados, os profetas. Depois quem? Depois dos profetas. Depois daqueles que estão a seguir aos profetas, depois dos que vêm a seguir, em termos de grau de religiosidade, de compromisso com a religião, do cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E realmente a pessoa, quando é atingida por uma desgraça, por uma aflição, precisa de consolo. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam precisou de um grande consolo. De um grande consolo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nem foi da parte dos humanos, foi da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando morre o seu tio Abu Talib, que era o homem que lhe dava toda a proteção e que o profeta gostava tanto dele. Depois morre a sua esposa Khadija, no mesmo ano. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ficou extremamente abalado, ficou muito embaixo, ficou completamente triste. Depois ele foi para Taif, aconteceu aquilo que aconteceu, aumentou a tristeza dele. E Allah subhanahu wa ta'ala, para lhe consolar, para confortar o seu coração, proporcionou-lhe a viagem de Mi'raj. Portanto, Al-Isra wal-Mi'raj, que é a viagem noturna e a viagem de ascensão para os 7 céus, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi lá ver dos maiores sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Ele foi ver e viu dos maiores sinais do seu Senhor. Ele viu alguns de seus profetas, alguns profetas, seus companheiros profetas. Viu Nabi Ibrahim, viu Nabi Musa, viu Nabi Isa, Yahya, Zacaria, Idris, Isa. Ele encontrou-se com esses profetas cada vez que ia subindo para os céus, do primeiro para o segundo céu, do segundo para o terceiro céu, para o quarto céu, até o 7º céu. E viu Jibril na sua forma original. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só viu Jibril 2 vezes na sua forma original. لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Viu o Jibril pela segunda vez no Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha é uma árvore que é chamada de árvore de lótus, que se encontra na parte superior, no limite superior do 7º céu. Ao lado dessa árvore, Sidratul Muntaha, está o Jannat. E dessa árvore, na base dessa árvore, nascem 4 rios. 2 dos rios não são visíveis, segundo o profeta Muhammad sallam disse, correm para o Jannat. E 2 correm para fora, que é o rio Nilo e o rio Eufrates. Esses que correm para fora. A sua nascente está na base desta árvore Sidratul Muntaha, que está no limite superior do 7º céu, onde dali ninguém tem permissão para ascender. Nem Jibril teve permissão para subir, para ultrapassar este limite, para ultrapassar esta fronteira. Foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apenas que ultrapassou. Jibril disse que, olha, Muhammad, a partir daqui eu já não tenho permissão para subir. Suba tu. O profeta subiu ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala, onde foi receber os 5 salates, que inicialmente eram 50, depois passaram para 5. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também viu Al-Beitul Ma'mur, que é, em português, pode-se traduzir por a casa habitada. É uma casa que fica em cima do Kaaba, no 7º céu, em que todos os dias 70.000 malaicas entram para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os dias 70.000 malaicas entram para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E nenhuma malaica tem oportunidade para voltar pela segunda vez para esta casa. Nenhum anjo tem oportunidade de voltar pela segunda vez para esta casa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também viu Jannat, viu também o fogo, o Jahannam, viu algumas pessoas a serem castigadas por causa de certos pecados, viu também as delícias do Jannat. Tanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou esta viagem para quê? Para confortar o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por esta aflição, por esta desgraça que aconteceu na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ter perdido no mesmo ano e em pouco tempo as pessoas que eram para ele mais queridas e que deram, portanto, muita proteção ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pessoas que eram muito queridas para ele, que era o seu tio Abu Talib, que deu muita proteção ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o profeta fez de tudo para ele abraçar o Islã, mas Allah subhanahu wa ta'ala advertiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tanta insistência que o profeta fazia para que o seu tio abraçasse o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Innaka la tahdi man ahbabta." Ó Muhammad, tu não vais guiar a quem tu gostas. Allah guia a quem Ele quer para o bom caminho. Portanto, este hidayat, Allah subhanahu wa ta'ala é hidayat tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala não dá a qualquer pessoa, dá a quem merece.
Dá a quem realmente merece. Não é aleatório também, porque este, aquele é mais bonito. Não, a quem merece. A quem realmente merece esta orientação, esta hidayah, é quem Allah subhanahu wa ta'ala dá o hidayat. Portanto, meus irmãos, é muito importante nós sermos pacientes na altura destas aflições, que são doenças que muitas vezes acontecem na nossa vida. Nós nunca devemos pensar que isto é porque Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de nós, ou porque se calhar algum mal a pessoa fez na vida. Não, a pessoa deve pensar no positivo, que isto é um teste que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e tenho que saber ultrapassar esta situação, sendo paciente e aproximando-se ainda mais de Allah subhanahu wa ta'ala. É neste momento que você deve se aproximar mais de Allah subhanahu wa ta'ala, no momento da aflição, no momento do teste, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz, o profeta Muhammad sallam diz, inna izam al-jazai ma'a bala'i. O profeta disse que quanto maior é o teste, maior é a recompensa. Quanto maior é o teste que a pessoa é submetida, que a pessoa passa, então maior é a recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala atribui quando a pessoa encara esta aflição, esta desgraça, este momento de angústia, de tristeza. A pessoa encara isto com paciência, reconhece que isto vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, reconhece que isto é takdir, é algo que Allah subhanahu wa ta'ala destinou, porque Allah subhanahu wa ta'ala destinou as coisas, Allah marcou as coisas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi para Mi'raj, na sua viagem para a extensão, ele foi até um ponto alto em que escutou o som das canetas. Escutou o som das canetas, que eram os malaicas responsáveis por registrar aquilo que são portanto, a predestinação, a registarem. Ele escutou, quando perguntou de Jibril, eram portanto, os malaicas que eram o som das canetas. Ele escutou o som das canetas a registarem. E nós também nunca devemos temos que agir e não desculparmos-nos com o destino. Porque o destino o que é? O destino é um conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala tem das coisas antes delas acontecer. A pessoa não pode dizer que não, eu se estou destinado para ir para o Jannat ou para o Jahannam, eu hei de ir. Não é assim que as coisas funcionam. Porque o destino é um conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala tem das coisas antes delas acontecerem. Allah já sabe qual vai ser a sua opção, qual vai ser a sua decisão. Allah já sabe o que é que você vai trilhar, o que é que você vai fazer. E Allah manda os malaicas escrever. Não significa que a pessoa está, portanto, submetida portanto, a uma certa obrigação do destino. Não, a pessoa tem o livre-arbítrio, tem, portanto, a opção de poder distinguir o que é bom, o que não é bom, mas o destino é o conhecimento que Allah tem das coisas antes delas acontecerem, e Allah registra todas as coisas antes delas acontecerem. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.